Olá, bom dia, Shalom Adonai, primeiro dia da semana, e neste domingo, queridos e amados irmãos, com um bom dia com Jesus, porque desejamos que esse dia seja bom, e só é bom quando se tem Jesus na vida, no coração, Jesus com toda a sua plenitude dentro de nossos lares. Pois Jesus mesmo falou: sem mim nada podereis fazer. Então, queridos, sem Jesus nós não somos nada. As pessoas às vezes desistem de Jesus e voltam para o Egito só para sofrer, porque as tais pessoas têm vivido e têm visto pessoas que desistiram e passaram por horrendas coisas, várias atrocidades na sua vida. Houve um regresso, não só na área espiritual, mas na área física, porque não querem servi-lo como Ele quer que nós venhamos servir. Pois ninguém serve a Deus da forma que queremos, mas sim da forma que Deus quer. E Deus nesta manhã nos deu uma palavra em relação, aleluia, à fé, ao templo que somos nós, que nós possamos nesta manhã meditarmos nesta palavra. Amém? Deus vai falar ao meu e ao seu coração. Palavra de Deus no livro de Marcos, no capítulo 11. Aleluias. Pega aí tua Bíblia, querido. Pega a tua Bíblia aí, minha querida. Marcos, capítulo 11. Aleluias. Vamos meditar em alguns versículos. Vamos para o versículo 14 de Marcos 11, onde narra as sagradas letras. Jesus falando disse à figueira: nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isso. Vieram a Jerusalém, e Jesus, entrando no templo, começou a expulsar o que vendia e comprava no templo, e derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e não consentia que ninguém levasse algum vaso pelo templo. Versículo 19. E sendo já tarde, saiu para fora da cidade. Versículo 20. E eles, passando pela manhã, viram que a figueira se tinha secado desde as raízes. 21. E Pedro, novamente Pedro, o questionador, Claro. E Pedro, lembrando-se, disse-lhe: mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste se secou. E Jesus, respondendo, disse-lhes: tende fé em Deus. Versículo 23, para encerrar: porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte: ergue-te, lança-te do mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Diante dessa palavra, querido, nós observamos que Jesus tinha saído de Betânia, e a Bíblia vai dizer que ele de longe viu uma figueira. A palavra vai dizer que Jesus teve fome e foi até a figueira. O que nos chama a atenção é que não era tempo de dar figo àquela figueira. E se não era tempo, Jesus logicamente não iria achar o fruto. Mas Jesus disse que ninguém mais coma do fruto de ti. Era uma planta. A planta não tem ouvidos. Que interessante. Mas a palavra proferida, que tem tanto poder,
atingiu aquela planta. E observamos, irmãos, que o propósito de Jesus era ir ao templo. E o mais interessante é que quando Jesus ele chega no templo, ele vê os mercadores. Faziam a casa de Deus como o templo do Senhor, como um mercado de compra e venda, de negociação. E Jesus não aceitou aquilo. E por que devemos nós aceitarmos? Eu não falo só do templo nosso templo, que é templo e morada do Espírito Santo, perdão, nosso corpo, que é templo e morada do Espírito Santo, não é para negócio, não é para se vender, se prostituir, não é para adulterar. O nosso templo, aleluia, nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo. Jesus fez uma limpeza no templo e você faça a sua limpeza. Mas o que tem a ver uma coisa com a outra, interessante, é que Marcos, ele unta essa mensagem sobre a figueira e a purificação do templo. Ou seja, Marcos, ele narra na mensagem, no capítulo 11, no verso 12 em diante, duas coisas interessantes. A primeira é acerca da fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E a segunda é a limpeza do templo. A palavra vai dizer que eles regressaram, querido. Ao regressar, Pedro, né? Como sempre Pedro, como antes eu falei, Pedro era aquele que questionava, né? Senhor, não só os pés, lava as mãos, o corpo. Senhor, deixa eu ir ter contigo. É aquele que era audacioso, era intrépido, né? Aquele homem que estava sempre fazendo uma diferença entre os 12. Louvado seja o nome santo do Senhor. E Pedro lembrou-se daquele momento em que Jesus, aleluia, falava com a figueira. Narra a palavra de Deus que ele diz: mestre, aqui está a figueira ao qual tu amaldiçoastes. Ela secou até as raízes. Observe, irmãos, que Jesus não amaldiçoou. Jesus só simplesmente deu uma palavra. E essa palavra, ela tem poder. Cuidado com o que tu falas para não amaldiçoar alguém. Às vezes as pessoas amaldiçoam o filho, amaldiçoam a filha, amaldiçoam a mãe, amaldiçoa o esposo ou a esposa, amaldiçoa o sogro ou a sogra, ou a nora, aleluia, ou o genro. A palavra, ela tem poder. Nós devemos proferir palavras boas. Porque assim como Jesus chega para aquela figueira e disse para a figueira, olhou para a figueira, a palavra vai dizer, Jesus falando disse à figueira: nunca mais coma ninguém ou alguém fruto de ti. E a Bíblia diz que os discípulos ouviram isso e o guardou. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, meus amados irmãos, que nós possamos entender a palavra, a mensagem, e sabermos, aleluia, o que nós falamos. A Bíblia diz que Pedro, aleluia, lembrando-se, disse: mestre, a figueira, ao regressar ao mesmo caminho que regressava, voltava, a figueira já estava seca até as raízes. Jesus disse: porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, olha, ergue-te e lança daqui no mar, e não duvidando em seu coração. A questão é que nós duvidamos acerca do que nós pedimos, acerca do que nós falamos. E assim como a palavra está dizendo que se você fizer alguma coisa, pedir alguma coisa, não duvidando no seu coração, vai acontecer. E o que acontece é que proferir palavras boas vai acontecer, mas também proferir palavras más também vai acontecer. Só que tem um detalhe, querido, não se esqueça: toda palavra má, ela pode ser lançada, mas ela vai voltar para aquele que a lançou. Cuidado com o que tu falas, porque vai atingir a você. E se não atingir a você, vai atingir o seu bem maior, aquele que você mais ama. Talvez um filho, ou um esposo, ou a esposa. E assim como antes eu falei,
É por isso que nós temos que termos cuidado com aquilo que nós falamos, para que a palavra não volte para si. E a Bíblia vai dizer, irmãos, que se tu crer em teu coração e não duvidar, se fará aquilo que diz. Tudo aquilo que disser será feito. Olha só o que a Bíblia diz, querido. Quer seja bom ou quer seja ruim, quer seja bem ou quer seja mal. Lembramos-nos disso, porque não é eu que estou falando, mas é as sagradas letras. Amém, querido? Vamos orar a Deus? Vamos agradecer a Deus. Que palavra maravilhosa eu estou sentindo aqui. Aleluias. Aleluias. Louvado seja o nome santo do Senhor. Eu estou sentindo a graça, querido, o poder, a virtude do Espírito Santo, porque essa palavra vai de encontro ao teu coração, ao meu coração. É a palavra de Deus, não é a palavra do pastor Valdir, não. É a palavra do Senhor Jesus que nesta manhã, aleluia, Deus nos deu, porque não escolhi eu a palavra, mas sim o Senhor. Amém? Oramos a Deus. Amantíssimo Deus e Pai de toda glória, sou grato a Ti pela palavra, Pai, que nesta manhã o Senhor nos concedeu. Palavra essa, Pai, que foi de encontro ao meu coração, e creio que vai de encontro aos corações daqueles que vão ver o vídeo, que vão ouvir a palavra e ouvir a oração. Deus, tão somente nós te pedimos, Senhor, que nós sejamos templo limpo, sempre limpando das palavras ruins, sempre limpando, Senhor, o nosso coração, porque é do coração cheio que procede a palavra ao sair da nossa boca. Meu Deus, Pai de toda glória, este caçu de canta nagassure de menecai, na de kevias de covanagalabasui de cai, chorei meneclaba, chorei de quiere meneque, ruimine que andarabasui de cai. É da palavra, Pai, que há de sair da nossa boca, que há de ter o poder. Nos ensina, nos dá sabedoria, Pai. Que haja o temor e tremor diante de Ti, para que toda palavra que sair da minha boca seja palavras boas. Palavra de bênção e não de maldição. Pois, Senhor, aleluia, a Tua palavra é fiel em dizer que do manancial de água não pode sair água doce e nem água amarga. E entendo eu como isto, meu Deus, meu Pai, que dos meus lábios, Senhor, não pode louvar a Ti e também louvar ao diabo. Senhor da glória, nos faz idôneos, Senhor, santos, irrepreensíveis, e diante da Tua presença, para proferir palavras boas. Proferir, meu Deus, meu Pai, palavras que edificam, Senhor da glória, que consolem. Ó Senhor da glória, Senhor da glória, eu te dou graça, eu te oro, te engrandeço, eu te agradeço nesta manhã por esta palavra, e pela Tua presença e o sobrenatural sobre as nossas vidas nesta manhã, meu Deus, meu Pai. Abençoa aquele que vai ver esse vídeo, que vai ouvir a palavra e o Senhor e a oração, ó Santo de Israel, e que possa se voltar para Ti, Pai, aquele que está afastado, desviado dos Teus caminhos, Senhor da glória, que possa fazer, aleluia, a renovação da aliança que um dia a quebrou. Pai Santo Justo amado, assim que eu te oro, e já te agradeço, no nome de Santo Jesus. Amém. E graças a Deus. Querido, que Deus abençoe a você, minha irmã, você, meu irmão, a igreja do Senhor. Graça e paz. Muito obrigado. Até amanhã, se Deus permitir. Um bom dia com Jesus. Shalom Adonai.